Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. Está começando nossa edição semanal sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Yosi-Koukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Muito bem, o nosso tema de hoje é o acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. Os dois países, que são inimigos históricos, chegaram a um acordo preliminar que pode conter o avanço do programa nuclear iraniano e acabar com as sanções internacionais contra o país islâmico. Reni, é possível que um acordo final seja assinado até junho? Você acha mesmo que Estados Unidos e Irã finalmente se entenderam? Tem muita coisa para a gente ver ainda nisso, Silvia. Como você mesmo disse e todo mundo prestou atenção, é preliminar. Vamos ver o que vai acontecer. Não saia daí, Conectado está começando. Reni, o que foi discutido, na verdade, foram alguns parâmetros, para um possível acordo final que pode parar o programa nuclear do Irã. Mas os países envolvidos, e isso inclui o Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, parecem bem otimistas. Eu queria que você explicasse melhor do que trata exatamente esse acordo. Bom, como você colocou, Silvia, nós estamos falando de um parâmetro. O parâmetro significa que não foi assinado um acordo definitivo. Existe uma intenção para que se ache um acordo final ou se chegue à negociação final. Esses parâmetros, eles definem como as coisas devem ser. Então, por exemplo, o Irã vai ter o direito de manter as suas centrífugas, que são aqueles equipamentos que ficam enriquecendo o material, o urânio, para ser usado como combustível, tanto para a energia atômica quanto para a construção de uma bomba. Então, a grande preocupação é até que nível você vai enriquecer esse material. Depende, é só para a gente entender, para se transformar numa bomba, quer dizer, para se transformar na preocupação disso ser usada como uma arma, que nível? A parte mais difícil para você construir uma bomba atômica é você ter o material enriquecido, o urânio enriquecido. Essa é a parte mais complicada de fazer uma bomba atômica. Tá. Então você precisa ter isso. O problema é que o material enriquecido também é utilizado quando você tem uma usina atômica para produzir energia só, eletricidade para o país. Tá. Então a mesma tecnologia que você usa para enriquecer o material para construir bombas é a tecnologia que você usa para enriquecer o material para usar como combustível numa usina atômica para produzir eletricidade. Ok. O que muda é a diferença do nível de enriquecimento entre o que é combustível para energia, para geração de eletricidade, e o que vai ser usado como combustível para dentro da bomba. E é aí que está o problema? O nível de enriquecimento. Para um você enriquece muito pouco, para outro você enriquece bastante. E aí a discussão toda era: quantas centrífugas, quantas dessas máquinas o Irã vai poder ter para ficar enriquecendo? Então, esse era o meu primeiro ponto. Tá. O Irã não aceitaria que virasse para ele e falassem: você não vai ter máquina nenhuma, você não vai poder enriquecer. Não, porque ele precisa para energia. Só que vários países que assinaram um acordo não enriquecem urânio. Eles compram esse urânio enriquecido já dos outros países que podem ter bomba atômica. Então, isso já é um privilégio diferenciado para o Irã. Tá. Mas era alguma coisa que o Irã não iria abdicar, não iria ceder. Então permitiram que ele continuasse tendo centrífugas, ou seja, ele pode enriquecer. Aí eles têm que limitar quanto ele vai enriquecer. Quem que limita isso? Eles quem? Os negociadores que estão nesse acordo, que é Estados Unidos, os 5 permanentes do Conselho de Segurança e mais a Alemanha. Então, esses 5 países, mais 6, todos estão sentados ali e estão negociando com o Irã, definindo o que ele pode e o que não pode. Tá. Um outro ponto... Isso já é o acordo preliminar? Esses são pontos que já estão definidos no acordo preliminar. Você já sabe o que ele pode e o que ele não vai poder. Aí o detalhe de como isso vai ser feito é uma outra preocupação. Por exemplo, até agora foi discutido que o Irã não pode ter esse material enriquecido até um determinado nível. Mas ele já enriqueceu alguma coisa, então ele tem que devolver isso. E aí tem uma discussão, que essa discussão não foi finalizada e vai ser daqui para frente, se esse material fica guardado dentro do Irã, e aí há um controle desse estoque, ou se ele manda para a Rússia.
e a Rússia vai ficar em posse desse material enriquecido, e aí quando o Irã precisa, ela já dá ele pronto para o Irã de volta. No meio da negociação, alguns dias antes de terminar o acordo preliminar, o Irã disse que não iria aceitar que isso fosse para a Rússia. Tá. Bom, mas aí eles recuaram e não entraram nesse detalhe e falaram, tá bom, vamos discutir esse detalhe lá na frente. O que importa é que você vai ter centrífuga, Está resolvido, vai ter a centrífuga. Vai ter as centrífugas, nós sabemos, tem um limite de quanto ele pode enriquecer, tem um número de centrífugas pré-estabelecido, tem algumas modificações que vão ter que ser feitas no outro reator nuclear de plutônio, que é diferente do de urânio, e aí nesse outro reator ele tem que fazer modificações para que ele não consiga enriquecer a um nível maior e possa construir uma bomba de plutônio, que é um outro tipo de bomba, mas é uma bomba atômica igual. Então isso também foi acordado. Aí você tem questões das inspeções, que os inspetores... Né, os iranianos não querem que tenha inspeção. Não, tudo isso tem começou, que ter. Mas tudo isso começou, quer dizer, essas sanções econômicas em cima, porque achava-se que estava construindo armas nucleares. Isso. Então, esse papo todo, essa discussão toda aconteceu, está bem acontecendo, essa preliminar para justamente ter um acordo nuclear. Isso, para impedir que o Irã construa uma bomba atômica, porque até hoje o Irã tem um programa nuclear que ele diz que é civil. Só que aí, para a gente ter certeza que ele é civil, os inspetores da Agência Internacional Atômica da ONU têm que entrar dentro do país e inspecionar, verificar, mexer em tudo, ver os estoques. Isso faz parte do acordo preliminar? Não, isso faz parte da obrigação do Irã como um país que quer ter energia nuclear. Então, mas faz parte desse acordo. Olha, além de tudo isso que você falou, ele vai ter que deixar os inspetores entrarem. Isso, o que ele não tem deixado até hoje. Esse que é o ponto. E agora ele diz, eu vou deixar, só que aí uma preocupação ele vai, por que ele não deixou até hoje então? O Brasil assinou esse acordo de não proliferação nuclear. O Brasil produz, pode ter um programa nuclear civil, mas não pode ter militar. E aí os inspetores, eles vêm para o Brasil. Eles entram nas nossas instalações, colocam as câmeras e certificam que o Brasil não está construindo uma bomba atômica. Muito bem. Então é exatamente isso que precisa ser feito no Irã. A gente vai continuar entendendo essa história depois do intervalo. Um instante só. Até já. Conectado está de volta com o cientista político Reni Oziguquié. Hoje nós estamos falando sobre o possível acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, um acontecimento histórico para a diplomacia desses dois países. Reni, uma das preocupações para esse acordo acontecer, o presidente Rouhani falou o seguinte, que é do Irã. Ele quer que as sanções econômicas acabem exatamente no momento que for assinado. Então vamos explicar esse processo aí. Existem muitas sanções contra o Irã pelo fato dele estar violando o seu tratado internacional de não proliferação, que é o que permite ele ter um programa civil, mas não ter um programa militar. Como ele não permitia que os inspetores fizessem o seu trabalho e durante anos foi descoberto novas instalações nucleares, foram trazidas muitas sanções, impostas muitas sanções contra o Irã. Sanções que os Estados Unidos impôs por questões relacionadas ao programa nuclear, sanções que já existiam antes contra o Irã pela sua crise com os Estados Unidos, devido àquele incidente da embaixada americana, quando teve a Revolução Iraniana. E você tem outras sanções relacionadas com o apoio de grupos terroristas por parte do Irã. Essas são as sanções americanas. Fora as sanções isso, é o quê? Cortar a economia, não proíbe, importar, não exportar? Você não compra nada, você proíbe outras pessoas de fazerem negócios com o Irã, qualquer empresa americana. Você impede bancos de fazerem negócios, você penaliza empresas de outros lugares a fazerem negócios nos Estados Unidos se elas fazem negócio com o Irã, e aí todo mundo vai escolher não fazer negócio com o Irã ao invés de fazer negócio nos Estados Unidos. Né? Essa é uma coisa. A outra são as sanções que o Conselho de Segurança da ONU passou, e aí são os outros países do mundo sancionando o regime do Irã, sancionando a aquisição de material nuclear, enfim, uma série de coisas ali relacionadas com o programa. A partir do momento que se assina um acordo, o que está dando em troca para o Irã é levantar essas sanções, ou tirar elas para o Irã voltar a ser um país
com ganhos econômicos, enfim, aproveitar da posição na comunidade internacional. O que precisa acontecer é saber quem vai liberar quais sanções. Então, o Conselho de Segurança... Ele não tem aprovação, no caso, Obama não tem a aprovação do Congresso em relação a isso que ele está fazendo, tentando fazer? A maior parte dos congressistas americanos, republicanos, são contra o acordo, porque eles acham que o Irã vai enganar e vai se esconder atrás desse acordo e vai acabar desenvolvendo uma bomba atômica do mesmo jeito que a Coreia do Norte fez. Porque a Coreia do Norte o caso foi igual. Então é muito fácil de você criar um programa paralelo, esconder, tudo é muito bonito no papel. Mas na hora das inspeções, num país daquele tamanho, é muito fácil você esconder qualquer coisa. É uma agulha no inimigo. É uma agulha no palheiro. Como é que você vai encontrar, assim, revistar o país inteiro? E se ele criou uma outra instalação subterrânea clandestina que ninguém sabe onde está? Foram descobertas várias ao longo dos anos pelos serviços de inteligência. Então não seria uma surpresa descobrir uma nova. Só que poderia ser tarde demais, porque o Irã teria a bomba atômica. Então o Congresso americano vira e fala assim, nós não aceitamos isso. Eles não querem aprovar esse processo. Só que nem tudo eles têm poder, porque algumas dessas sanções foram criadas pelo presidente. Então é uma ordem executiva do executivo, ou seja, o presidente impôs as sanções, ele tem o poder de tirar. Além das sanções do presidente, nós temos sanções do Congresso. Aí essas, o Congresso vai ter poder e o Obama não vai poder retirá-las completamente. Então não vão ser todas as sanções que seriam retiradas. A gente mostrou imagens também do Netanyahu, de Israel. Israel também é contra essa negociação? Israel e não só Israel, mas a maioria dos países árabes também são, porque eles temem um Irã agressivo, ofensivo. Então nós estamos lidando com um Irã que tem um projeto de poder. Hoje o Oriente Médio passa por uma situação muito crítica, onde tem uma guerra velada, ou em alguns momentos até explícita e direta, entre a Arábia Saudita e o Irã. Então a Arábia Saudita é extremamente contra esse acordo, porque ela acha que vai dar cobertura ou proteção para o Irã continuar o seu programa nuclear até ele chegar no momento de ter a bomba. Então Israel se sente muito ameaçado porque o Irã vem a público ameaçando, enfim, financia inimigos de Israel, que é o Hezbollah e o Hamas. Então você tem uma situação aí para Israel que não é confortável e o Netanyahu está fazendo pressão política com os republicanos e a pressão política com a opinião pública americana para que esse acordo não saia. Para que não haja o acordo. Na sua opinião, qual é a chance de realmente isso acontecer? Então, a gente tem muitos obstáculos ainda pela frente. Parece que o Obama está determinado a fazer o acordo de qualquer jeito. Como um legado que ele quer deixar, né? Então, isso pode acabar conseguindo, você acaba conseguindo fazer o acordo, não importa qual seja a eficácia. Acho que mais importante do que a pergunta é se vai ter ou não o acordo, é se o acordo para de pé, ou seja, se ele vai fazer o que ele se pressupõe, né? Ou se ele vai servir os propósitos que ele está sendo criado, que seria evitar que o Irã construa uma bomba atômica. E aí é muito mais complicado e muito mais difícil, porque tem muitos riscos, não dá para a gente garantir que o Irã não vai enganar a comunidade internacional, e se ele começar a enganar, todo esse acordo foi construído para que você tenha um prazo de 1 ano até que o Irã construa a bomba. Se o Irã for lá e começar a enganar, ele demoraria 1 ano para conseguir construir a bomba do jeito que a coisa foi desenhada. Só que 1 ano é um tempo muito curto para o próprio Conselho de Segurança passar uma resolução, para a Agência Internacional Atômica chegar à conclusão que o Irã realmente está enganando todo mundo, para os Estados Unidos decidir tomar uma ação. Então o Irã estaria numa posição relativamente confortável para conseguir adquirir a bomba atômica. Ok, muito bem, muito ótimas as suas explicações. Reni, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos.